Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD. Continuando os estudos sobre vacilos, hoje estaremos aprendendo com o vacilo de 3 pessoas da Bíblia, um pai e 2 filhos, que ao longo da sua vida serviram ao Senhor, mas que acabaram vacilando feio e tiveram um triste fim, porque acabaram não honrando ao Senhor como deveria. Eu acho que você já sabe até de quem eu estou falando. Estou falando do sacerdote Eli e dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Então, sem mais enrolações, bora começar esse EBD. O vacilo dessa família está registrado no livro de 1 Samuel e vai ali do capítulo 1 ao capítulo 4. Falando um pouquinho sobre Eli, Eli foi um grande sacerdote e juiz que julgou o povo de Israel durante 40 anos. Muito tempo, né? Ele, como sacerdote, intercedia a Deus pelo povo e ensinava as leis ao povo também. Eli era descendente de Arão e o seu nome significava Jeová é Deus. A Bíblia fala que ele era um homem já bem idoso, bem avançado em idade. Ele era um sacerdote reconhecido pelo povo de Deus e, com certeza, era um homem muito ocupado com o povo e com as coisas do Senhor. Imagina só o tanto de gente que esse homem julgava. No capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia fala que Eli servia ao Senhor na cidade de Siló. Ele possuía 2 filhos que serviam junto com ele como sacerdote. A Bíblia conta no capítulo 1 que quando Ana, a mãe de Samuel, subiu da sua casa para ir a Siló sacrificar junto com seu marido, ao pedir a Deus por um filho, porque ela era estéril, foi Eli, o sacerdote, quem abençoou Ana e disse para ela ir em paz, porque Deus satisfaria o desejo do coração dela. Foi o sacerdote Eli quem acompanhou e instruiu desde criancinha até a sua juventude o profeta Samuel, porque ele havia sido consagrado a Deus por toda a sua vida pela sua mãe. Como havia falado antes, Eli possuía 2 filhos, e mesmo ele sendo sacerdote e juiz do povo de Israel durante 40 anos, ele acabou vacilando como pai. Ele instruía os de fora, mas esqueceu de instruir os de dentro, os seus próprios filhos. Os filhos de Eli acabaram crescendo no meio sagrado. Tipo assim, se fosse nos dias de hoje, a gente falaria que eles cresceram na igreja. Mas eles não tinham um pingo de temor do Senhor. Eles eram considerados filhos de Belial, ou seja, homens sem valor. Apesar de serem sacerdotes, eles acabavam desrespeitando o culto ao Senhor, desprezavam as coisas sagradas, as coisas de Deus, e eram jovens muito profanos. Faziam as coisas do jeito que queriam e não do jeito que Deus ordenava. A Bíblia conta no capítulo 2 que quando o povo de Deus trazia os sacrifícios para serem oferecidos a Deus, os sacerdotes Ofni e Finéias, com um garfo, enquanto a carne estava cozinhando, cravavam o garfo na carne e tudo que o garfo tirava era deles. Eles ainda obrigavam o povo a dar a parte da gordura para eles. Só que quando o povo dizia que não, a gordura é do Senhor, deixa ela ser queimada ao Senhor e depois vocês podem pegar o que vocês quiserem, sabe o que eles faziam? Eles ameaçavam as pessoas, ameaçavam dizendo que se eles não dessem, eles iriam pegar à força. Vale lembrar que Deus já havia falado há muito tempo atrás por meio de Moisés e para o povo que era proibido comer a gordura do sacrifício e o sangue, porque tudo deveria ser queimado ao Senhor e aquele que comesse deveria ser eliminado do povo. Ou seja, eles estavam debaixo de maldição. A Bíblia fala que o pecado deles diante de Deus era muito grande, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Essa atitude, ao invés de eles levarem o povo a obedecer a Deus, viver em santidade, eles levavam o povo a tropeçar e a pecar. Mas não era só isso não. A Bíblia fala que eles eram homens adúlteros que traíam suas próprias esposas com as mulheres que serviam na porta da tenda. Quase que sumiu a palavra agora. Todo o povo falava o tempo todo contra os filhos de Eli, e Eli sabia de tudo isso, sabia dos atos perversos que os seus filhos faziam diante de Deus e diante de todo o povo, e ele não disciplinava, e os filhos dele viviam como queriam, vivendo de maneira escandalosa e imoral diante de todos. E, meus queridos, ao invés de Eli reprovar o que os seus filhos estavam fazendo e corrigi-los duramente, ele só dizia que o que eles estavam fazendo não era bom. Mas isso todo mundo já sabia. Mas os seus filhos não davam ouvidos ao seu pai. E não estava nem aí, ó.
Acabou sendo um pai omisso e não abriu seus olhos para os perigos que estavam dentro do seu próprio lar. A Bíblia conta que num certo dia Deus enviou um profeta para trazer uma palavra de julgamento a Eli e a seus filhos. O Senhor julgou Eli porque ele honrou mais seus filhos do que a Deus. E o Senhor havia desprezado o sacerdócio dele e da sua descendência. Ou seja, nunca mais a sua descendência ocuparia esse ofício tão nobre que eram de sacerdotes. Deus acusou também Eli de ser conivente com o pecado dos seus filhos. No capítulo 2, no versículo 9, o Senhor havia falado que ele estava engordando junto com seus filhos por comerem a gordura dos sacrifícios que pertenciam somente ao Senhor. Como castigo por tudo isso, os descendentes de Eli morreriam muito jovens, na flor da idade, e viveriam na miséria, mendigando pão. Deus levantaria um outro sacerdote no lugar de Eli, alguém que seria fiel ao Senhor e aos seus mandamentos. E para mostrar para Eli que tudo isso iria acontecer, o Senhor disse para ele que os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Depois disso, no capítulo 3, Deus revela a Samuel através de uma visão o juízo que viria sobre Eli. E ao contar o que Deus havia falado para Eli, ao invés de Eli clamar a Deus, pedir por misericórdia, orar pedindo a Deus uma segunda chance, ele simplesmente aceitou, se conformou com o juízo do Senhor que viria sobre a sua casa. Ele disse: é Deus, faça o que ele quiser. Tipo assim, né? Depois que o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli, a Bíblia fala que o povo de Israel saiu para guerrear, para lutar contra os filisteus. E na luta eles acabaram perdendo e foram mortos do povo de Israel 4.000 homens. Aí o povo de Israel começou a se perguntar, a se questionar por que Deus tinha permitido que eles tivessem sido derrotados. Nesse momento eles tiveram uma ideia, pegaram a arca do Senhor, que significava a presença dele, e levaram para o acampamento. Tipo assim, né? Agora vai. Quando eles chegaram lá, o povo viu a arca e ficou muito animado. Mas adivinha quem é que foi levando essa arca para o arraial? Ofni e Finéias. A Bíblia conta que ao lutarem novamente contra os filisteus, o povo de Israel acabou sendo derrotado. E nessa morreram E nessa morreram 30.000 homens do povo de Israel. A arca do Senhor foi levada pelos filisteus e Ofni e Finéias foram mortos. A Bíblia conta que um homem do povo de Israel que estava lá na luta acabou fugindo, correu e quando chegou na cidade de Siló, anunciou a desgraça que tinha acontecido. Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho. Eli aí tinha uns 98 anos, já era um homem bem idoso e já estava cego. Quando o rapaz chegou e contou para ele tudo o que tinha acontecido e que a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, a palavra do Senhor diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu na hora, porque era um homem muito velho e gordo. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava prestes a dar à luz. E aí, quando ela soube que a arca do Senhor tinha sido levada, que o seu sogro e seu marido estavam mortos, antes de ela expirar, quando ela deu à luz, ela colocou o nome do seu filho de Icabô, que quer dizer foi-se a glória do Senhor. Foi assim que terminou a história de Eli e seus 2 filhos quando vacilaram diante do Senhor. O que nós podemos aprender hoje, primeiro, com o vacilo de Eli, o pai de Ofni e Finéias? Sabemos que cada pessoa é responsável por seus próprios atos diante de Deus a partir do momento que tem consciência do que é certo e do que é errado. Aí você pode me perguntar: mas Ju, por que é que Eli foi castigado por Deus, sendo que foi os seus próprios filhos, que já eram bem grandinhos, é que tomaram as suas próprias decisões e seguiram seus caminhos errados? Foi simplesmente porque Eli, sendo pai deles e vendo tudo que eles faziam de errado, ao invés de corrigi-los, fazia o quê? Passava a mão na cabeça deles. Era conivente com o pecado dos seus filhos. Por ele não ter feito o que deveria fazer, por ele ter honrado mais a seus filhos do que a Deus, e por ele ouvir tudo que seus filhos faziam de errado e continuar deixando eles servirem a Deus de qualquer jeito, ele foi castigado pelo Senhor. É importante entender que os pais são responsáveis espirituais pelos seus filhos. Se um pai vê que seu filho está vivendo de uma maneira totalmente desagradável ao Senhor,
fazendo aquilo que é errado e simplesmente finge que não está acontecendo nada, que está tudo de boa, não corrige, não exorta, não chama, não disciplina seu filho, certamente esse pai está pecando. A Bíblia fala em Gálatas 6:1 que se a gente vê algum irmão pecando, fazendo o que não deve, nós devemos ir até ele e corrigi-lo, repreendê-lo com espírito de brandura. Agora, se a Bíblia fala isso com alguém que não é do mesmo sangue da gente, o que dirá um filho? Ele definitivamente foi um pai omisso que honrou mais os seus filhos do que a Deus. Aprendemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e honrá-lo acima de todos. Só assim não seremos coniventes com o pecado da nossa família. Vocês não são pais, vocês são filhos. E eu sei o quanto é chato quando os nossos pais nos corrigem, nos põem de castigo ou nos dão aquela peia toda vez que a gente desobedece ou faz algo de errado. Mas eu quero te lembrar que a correção dos nossos pais faz parte do nosso crescimento, é para o nosso próprio bem. A correção nos ajuda a sermos pessoas melhores e até nos afastarmos do caminho do mal. Lembre que Deus cobrará dos seus pais isso, como eles zelaram, como eles cuidaram de você, se eles te exortaram, se eles te instruíram no caminho certo. Então não fique chateado quando seu pai ou sua mãe forem lá e te corrigirem. Lembre que eles fazem isso porque te amam. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Em Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar, corrigir seu filho, não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, agradeça a Deus porque você não tem um pai ou uma mãe que nem Eli, que acabou não corrigindo seus filhos, deixando eles seguirem pelo caminho que eles queriam e no final das contas, eles colheram um preço pelo seu pecado. E o que nós podemos aprender com o vacilo de Hófni e Finéias? Hófni e Finéias tiveram o privilégio de nascer numa família de sacerdotes. Cresceram num ambiente sagrado. Eles aprenderam as leis de Deus, sabiam como cultuar ao Senhor, sabiam como usar as vestimentas, conheciam as datas especiais. O seu pai era sacerdote, mas todo esse conhecimento não valia nada para eles. Eles estavam servindo a Deus de perto, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Eu fico imaginando eles ali cantando louvores a Deus, mas sinceramente da boca para fora, porque eles não tinham temor do Senhor, não tinham amor pelo Senhor. Estavam ali todo bonitinhos, vestidos de sacerdotes, mas viviam uma vida de desobediência a Deus. Eles davam um mau testemunho a todo o povo. Todos falavam contra Hófni e Finéias. Eles viviam uma vida totalmente desregrada e que desagradava ao Senhor. Eram filhos desobedientes a seu pai, eram jovens profanos, adúlteros e imorais. Não respeitavam nem as coisas sagradas de Deus. Ao invés de ficarem felizes pela oportunidade, pelo privilégio de servir a Deus e ao povo, eles simplesmente faziam pouco caso do chamado que Deus tinha para eles e não estavam nem aí. Apesar de saberem do juízo de Deus que cairia sobre eles, eles não se arrependeram e continuaram vivendo uma vida de pecado distante do Senhor. No final das contas, eles receberam a devida punição dos seus atos. Com Deus não se brinca. Aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. Muitas pessoas hoje são como Hófni e Finéias, que tiveram o privilégio de crescer dentro de um lar cristão, de nascer num lar cristão. E aí servem a Deus na igreja, mas no dia a dia vivem uma vida de desobediência a Deus. Vivem uma vida distante do Senhor, como se Deus não existisse. Mas estão lá na igreja cantando, tocando, pregando, sabe? Participando dos cultos, mas são jovens, são pessoas, são adolescentes que não amam ao Senhor. Lembre que de Deus não se zomba. Deus, ele não quer as nossas obras, ele primeiro quer a nossa fidelidade, a nossa obediência. As obras, elas vêm depois. Olha aí, Hófni e Finéias, por serem sacerdotes do Senhor, não estavam isentos de serem castigados pelo Senhor por conta de seus atos. Muitas das vezes a gente fica pensando, não, mas Deus não vai me castigar, por mais que eu esteja vivendo uma vida errada, porque o meu pai e minha mãe, eles são da igreja, entendeu? Então assim, não vai acontecer nada comigo não. Você está enganado se você pensa dessa maneira. Não seja como Hófnis e Finéias, que estavam ali servindo a Deus dentro da igreja, mas que fora da igreja eram filhos desobedientes, homens maus, enganadores,
maldosos, sabe? Que faziam tudo errado. Não seja assim. Lembre que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você pode até enganar seu pai, sua mãe, seu pastor, qualquer pessoa que for, mas a Deus você não engana. Não tem como você enganar a Deus, porque Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe se o seu louvor é sincero. Ele sabe se você de fato tem consagrado a sua vida a Ele, tem vivido para Ele. Ele sabe se você é um filho desobediente. Ele sabe se você tem feito coisas erradas que os seus pais não têm visto. Ele sabe de tudo. Deus, Ele quer que você seja um verdadeiro adorador, porque é isso que Ele busca. Não seja um adorador da igreja para dentro. Na igreja eu leio a Bíblia, na igreja eu oro, na igreja eu canto. Mas quando eu chego em casa, eu não pego a minha Bíblia para ler. Quando eu tô em casa, eu não tenho tempo para orar. Não, eu tenho tempo para fazer um monte de coisa, mas para orar, para Deus, desculpa, mas eu não tenho tempo. Não é assim que nós devemos viver. Nós não devemos ler a Bíblia ou orar somente quando o nosso pai e nossa mãe manda. A gente tem que fazer isso porque a gente ama o Senhor. Aprendamos também com Ófines e Finéias a respeitar as coisas sagradas. Eles eram homens totalmente que não tinham um pingo de temor do Senhor nas suas vidas. Faziam as coisas de qualquer jeito, sabe? E muitas das vezes nós nos comportamos assim. Que possamos também aprender a honrar e respeitar o nosso Deus e as coisas do Senhor, amá-lo com todo o nosso coração, porque é isso que Ele quer para cada um de nós. Hoje eu te convido a sondar o seu coração, a parar um pouquinho aí onde você está e pensar: como é que eu tenho vivido diante de Deus? Será que eu tenho seguido o exemplo de Ófines e Finéias, que eram servos de Deus da igreja para dentro, mas para fora não estavam nem aí para Deus, faziam o que queriam, eram homens que viviam em desobediência a Deus? Será que se eu perguntar hoje do seu pai e da sua mãe, como é que você tem vivido? O que será que eu vou ouvir deles? Será que eles vão falar: não, meu filho, nossa, meu filho é uma bênção. Meu filho é um menino obediente, é uma menina obediente, sabe? Me respeita. É um filho que ama a Deus, sabe? Que busca o Senhor, que procura fazer aquilo que é certo. Ou será que eu vou ouvir o contrário disso? A fama que se ouvia de Ófines e Finéias não era nada boa. Se depois de sondar o seu coração, você percebeu que está vivendo sim uma vida de sinceridade, uma vida de fidelidade, uma vida de obediência a Deus, não uma vida de cristão fake, continue buscando, continue amando, continue servindo ao Senhor com todo o seu coração. No final de tudo, Ele vai te dar a sua recompensa. Mas se você se deparou e viu, está vivendo como Ófine e Finéias, que estavam ali servindo ao Senhor, ali da boca para fora, né? Servindo ao Senhor só com o corpo, porque o coração não estava. Então, hoje é dia de decisão. Hoje coloque a sua vida diante do Senhor. Peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa, porque eu estou ali, Pai, na igreja, mas no fundo, Deus, eu não estou vivendo uma vida que te agrade. Eu sei, Pai, que eu tenho feito coisas erradas, Senhor, que não estão te honrando. E hoje, Deus, eu quero tomar a decisão, Pai, de viver uma vida assim que te agrada. E entregue, peça perdão ao Senhor, entregue a sua vida para Ele se você ainda não fez isso verdadeiramente. Não é só dizer: sim, Jesus, eu te aceito. Não, você tem que viver. Viva de fato em obediência a Deus, em obediência à sua palavra. E eu tenho certeza que ao entregar a sua vida para Jesus, Ele vai te receber de braços abertos. Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai te limpar de toda a maldade, de tudo que você já fez. E Ele vai te ajudar a caminhar de uma forma que agrade a Ele, de uma forma que glorifique o nome dEle. Então, aprenda com essa lição de hoje. Aprenda com esse vacilo de Eli, de Ófines, de Finéias. Aprenda para que você não siga pelo mesmo caminho que eles. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido com esses vacilos. E é aquilo, né, galera? É aprendendo para não errar. Por favor, tá bom? Nos vemos no próximo EBD, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.